Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Linalva Barros, do curso de Tradução e Interpretação em Línguas. E na comunidade surda, esse é o meu sinal. Vocês vão ver nesta unidade 1 contextos jurídicos. Está lá no seu e-book. Me aguarde que teremos mais informações, ok? E nessa unidade, você vai explorar as nuances da tradução e interpretação nos diversos contextos jurídicos. Então, vamos para essa videoaula? Bom, mas antes de começar a videoaula, tem uns lembretes que são muito importantes para você, estudante. Leitura do e-book, para você se apropriar de tudo que vai acontecer e até mesmo mais para frente para você fazer essa atividade. Escutar o podcast. Por que é importante escutar o podcast? Porque no podcast tem sempre uma temática que não está lá no seu e-book, mas que complementa a unidade. As atividades semanal, é importante que você faça essa atividade semanal, que você interaja nos fóruns, assista a videoaula, leia os destaques ou assista aos vídeos de destaques e também um material complementar. Tudo isso é muito importante para o seu aprendizado, ok? Lembretes dados, vamos prosseguir? Bom, e qual é a temática da aula? A ética do tradutor e intérprete de Libras no âmbito jurídico. Olha que importante. E por que no âmbito jurídico? Porque o módulo que você está agora é o módulo de contexto de atuação. E o tradutor e intérprete de Libras, ele é habilitado para estar trabalhando, interpretando, sinalizando em qualquer ambiente, em qualquer contexto, ok? Bora lá. Aí eu falei a palavra contexto. E o que é contexto? De acordo com o dicionário AIS, como você está vendo aí na tela, é uma interrelação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. Ou seja, você está lá interpretando e determinados sinais vão ser utilizados de acordo com o contexto. Ok? Entendido? Vamos prosseguir? Bom, eu falei contexto, dei para você o significado de contexto e agora a gente vai ver o significado de contexto jurídico, que é a temática da nossa videoaula e da unidade. Bom, contexto jurídico. Um contexto jurídico diz respeito a qualquer situação, ambiente ou até mesmo um cenário onde o direito está presente e influencia as ações e decisões das pessoas. Ou seja, é qualquer situação que envolva leis, normas, regulamentos e instituições jurídicas. Vocês entenderam agora a questão de contexto e o contexto jurídico? Entendido até aí? Vamos para a próxima? Então, a gente falou de contexto jurídico. E agora a gente vai falar de linguagem jurídica. E por que a gente vai falar de linguagem jurídica? Que é exatamente a linguagem, os termos e os sinais que você vai ter que se apropriar para estar interpretando num contexto desse, ok? Então vamos lá. Tem uma palavra aí chamada juridiquês. Que termo, né? Essa palavra ela é usada no contexto jurídico. E agora eu vou ler para vocês aqui o que é que significa juridiquês, que eu acredito que vocês em algum momento devem ter escutado essa palavra. Então, vamos a ela. É um termo informal, usado especificamente nesta área, ou seja, na área jurídica, para descrever a linguagem técnica e especializada empregada no direito. São expressões, termos e construções gramaticais específicas que podem tornar os textos jurídicos complexos e difíceis de entender para quem não possui formação na área. Então, se uma pessoa não tem formação nenhuma na área de direito, os termos para ela vão ser muito complexos, entendeu? Por isso que é juridiquês. Entendido até aí? Bora para a próxima? Tá. Ainda dentro de linguagem jurídica, a gente tem o jargão. Eita, que palavra, né? Mas calma que a gente vai destrinchar isso durante essa videoaula. Jargão, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário específico, a definição de jargão é a terminologia, ou seja, o termo técnico ou o idioma característico de uma atividade ou grupo especial. E que grupo especial é esse? O grupo que está lá na área jurídica. Então, são termos usados apenas na área jurídica. Por isso que é chamado de jargão. Mas vamos clarear um pouco mais. Agora a gente vai ver tipos de jargão. Peço que você, estudante, observe que tem algumas palavras que estão em azul e elas têm uma razão de ser. Eu trouxe 4 jargões.
o jargão médico. Por que jargão médico? Lembra que na definição de jargão, a gente fala que é de um grupo ou uma área específica. Então, jargão médico é o uso de termos específicos e abreviaturas em medicina. Aí tem um exemplo, UTI, você já deve ter escutado falar, Unidade de Terapia Intensiva. Então, você não vai ver o termo UTI, por exemplo, dentro do juridiquês, mas você vai ver dentro de um hospital, ok? Vamos para o próximo, jargão financeiro. É o uso de termos específicos e abreviações em finanças e negócios. Por exemplo, CEO, que é o diretor executivo de uma empresa. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Vamos para o próximo, jargão jurídico. É o uso de termos específicos e abreviações em direito. Por exemplo, a palavra habeas corpus. Você não vai ver habeas corpus no hospital, mas você vai ver no contexto jurídico. E que é habeas corpus? É uma ação judicial para garantir a liberdade diante de prisão legal. Jargão informal. O jargão informal é o uso de gírias e expressões populares, que geralmente são compreendidos por um grupo específico de pessoas, mas podem ser difíceis de entender para aqueles fora desse grupo. Observe que a palavra gírias também está em azul. E agora, antes de ir para a próxima imagem, eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. E a Libras? Tem gírias? O que você acha? Vamos descobrir juntos? Olha aí. E na Libra tem gírias? Tem gírias. Respondendo a pergunta que eu fiz, que eu acredito que você do outro lado da tela já deve ter respondido. Aí, acima, na parte superior da imagem, você vê 3 fotos. Nessa foto, a intérprete está fazendo o sinal de tô fora. A gente usa isso em português. Mas em Libras, como é que fica? É uma gíria. E é dessa forma, com essas configurações, que o intérprete vai traduzir tô fora quando o surdo fizer a Libras. E ela vai sinalizar dessa maneira. Na parte inferior da tela, do lado esquerdo, tem 2 outras fotografias. É uma outra gíria, que quer dizer o quê? Tá voando, tá sem entender nada. E em que contexto? Tem 2 pessoas conversando em Libras e chega uma pessoa ouvindo que não sabe de Libras. E aí ela fica, olha para um, olha para outro, eu não estou entendendo nada. Aí o surdo vai dizer, tá por fora, tá voando. Ok, entendido, gostaram? Vamos para a próxima? Olha aí, essa daí é uma coisa que a gente usa muito em português, mas não pense que o surdo não usa, porque ele usa. É uma gíria do tipo, a pessoa está falando uma coisa e já falou demais e está se excedendo. Aí o surdo diz, calha a boca. Calha a boca. Então, é específico? É, porque só quem tem um sinal de cala a boca desse jeito é o surdo. Ok, ficou entendido. Vocês gostaram? Vamos para a próxima imagem? Bom, a gente falou dos contextos jurídicos, a gente falou do jargão, mas qual é a importância da ética, já que é a temática da nossa videoaula, nos contextos jurídicos? A ética, nos contextos jurídicos, é um conjunto de princípios morais que norteiam o comportamento, não só dos profissionais de direito, mas de todos aqueles que atuam nesse campo. Ou seja, você, futuro tradutor e intérprete de Libras, não deve esquecer jamais de utilizar a ética nesses e em outros contextos. Seu objetivo é garantir a justiça, a imparcialidade, a honestidade e a integridade nas relações jurídicas. E isso é garantido usando, do início ao fim, a ética. Compreendido? Vamos para a próxima imagem? Bom, aí a gente falou de ética nos espaços jurídicos. Eu falei para você, estudante, que você tem que usar a ética na sua prática laboral, enquanto tradutor e intérprete de Libras. E aí eu trago para você a importância do código de ética do tradutor e intérprete de Libras. Porque, a exemplo das outras profissões, o tradutor e intérprete de Libras também tem seu código de ética. Agora eu vou dizer para vocês como é que ele funciona. O código de ética é um instrumento que orienta o profissional intérprete na sua atuação. Então, está com dúvida, não sabe se é ético ou um comportamento? Vai lá e consulta. A sua existência justifica-se a partir do tipo de relação que o intérprete estabelece com as partes envolvidas na interação. Ou seja, o surdo, o intérprete e o palestrante, ou se for um contexto jurídico, um juiz, um desembargador. Então, essa interação. O intérprete está para intermediar um processo interativo que envolve determinadas intenções conversacionais e discursivas. Ou seja, na hora que você for interpretar o sinal de habeas corpus, por exemplo, então, o surdo ele não vai entender, mas quando você sinalizar, sim, ele vai entender.
Nessas interações, o intérprete tem a responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Vocês perceberam agora a importância de você usar a ética. Por quê? Porque se você traduz no contexto jurídico um sinal de forma errônea, você pode estar prejudicando o surdo, se caso o surdo for um réu. E aí você interpreta errado, você pode condená-lo ou absolvê-lo. Depende muito. Então você tem que usar a sua responsabilidade, principalmente a sua ética. Compreendido? Bora lá. Aí eu trago, lembra que lá atrás a gente falou de imparcialidade na questão do contexto jurídico. Aqui eu estou trazendo para você os princípios éticos fundamentais. E aí estão elencados. Imparcialidade. Por quê, professora? Porque você tem que ser imparcial. Você não concorda com a opinião, você acha que a pessoa que está ali sendo julgado, o surdo, ele é inocente ou ele é culpado, mas você tem que ser imparcial, porque a sua função ali é interpretar, não é ter um juízo de valor sobre o que está acontecendo. Então, o que diz a imparcialidade? Todos devem ser tratados de forma igual, perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou de outra natureza. Você pode não concordar com o que a pessoa está fazendo, dizendo, se comportando, mas você tem que ser imparcial. Honestidade. A verdade e a sinceridade são essenciais nas relações jurídicas. Foi o que eu já falei para você. Você está ali, você interpreta de forma errônea, você pode prejudicar o andamento daquele processo. Integridade. Os profissionais do direito devem agir com probidade e retidão, evitando conflitos de interesse e buscando sempre o bem comum. Isso acontece muito no ambiente jurídico. Confidencialidade. As informações confidenciais dos clientes devem ser protegidas, tanto por quem está lá advogando, como por você, tradutor e intérprete de Libras. Respeito aos direitos humanos. Os direitos fundamentais de todas as pessoas devem ser respeitados. Está percebendo a importância da atuação nesse contexto? Bom, aqui eu trago nessa imagem para você 2 artigos que são fundamentais, que são muito importantes, que dizem muito do que a gente está vendo até agora nessa videoaula, que é do Código de Ética do Tradutor e Intérprete. Observe que na imagem anterior eu falei sobre imparcialidade. E veja, observe agora na tela, o que é que o Código de Ética do Tradutor e Intérprete diz sobre isso. O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. O que significa isso? Você está lá, você está imparcial. Mas se for pedido pela autoridade que está ali a sua opinião, você foi solicitado da sua opinião, aí sim você pode. Mas caso contrário não, porque aí você vai estar sendo antiético. E o Código 3, que diz, o intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. No caso, se você estiver no contexto jurídico, do advogado, do desembargador, do juiz, a pessoa, a autoridade que estiver lá. Ele deve lembrar dos limites de sua função e não ir além de sua responsabilidade. Ou seja, não fazer nada que esteja fora daquele contexto ou que seja de cunho pessoal. Ok, entendido. Vocês veem como é importante você estar atento, você estar antenado, você estar consultando sempre o código de ética da sua profissão. Isso é muito importante. Bom, como eu falei de código ética, eu falei do código do tradutor e intérprete de Libras, este código também tem uma relação com você. É o Código de Conduta Ética, o CCE, elaborado pela FEBRAPILS. E eu trouxe desse código o artigo 4º, que diz: o tradutor e intérprete de Libras, como o guia intérprete, devem prover os serviços sem distinção de raça, cor, etnia, gênero, religião, idade, deficiência, orientação sexual ou qualquer outra. Como a gente falou dos direitos humanos lá atrás, nas outras imagens, eu trago esse código porque é importante que você também faça a consulta do Código de Ética elaborado pela FEBRAPILS. Tem outras informações lá, mas essa aí é a mais pertinente com a nossa videoaula. Ok? Beleza? Entendido? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui nesta videoaula e até a próxima. Tchauzinho!